Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre isso aqui, ó. Como ser um bom in-game leader. Muita gente pediu esse vídeo. Eu fiz até uma enquete no meu Instory. Quem não acompanha no Instagram pode acompanhar lá. Eu fiz uma enquete e deu 100% que as pessoas queriam esse vídeo de como ser um bom in-game leader. Bom, vou tentar ser o mais dinâmico possível. Eu fui in-game leader durante muitos anos da minha vida, fui reconhecido por isso, cheguei a ganhar algumas premiações como o melhor capitão do ano aqui no Brasil e fui reconhecido não só aqui no Brasil, mas mundialmente por ser um bom in-game leader. Então, isso acaba me facilitando um pouco o trabalho de explicar para você como é que você pode chegar lá e como é que você pode ser um bom in-game leader, tanto no jogo quanto na vida, porque líder é líder. Líder é aquela pessoa que, de alguma forma, ela inspira as outras pessoas a fazer o mesmo, traçar o mesmo caminho, os mesmos objetivos que ela, e dentro do jogo não é diferente. Você tem dois tipos de in-game leader, que eu conheço pelo menos. Você pode ser um in-game leader pela admiração, que é muito bacana, as pessoas te admirarem e aí elas seguirem e escutarem o que você fala, porque elas te admiram e elas vão te admirar por algum motivo, talvez pela sua habilidade, talvez pelo seu comportamento, pelas suas tomadas de decisões, pela forma com que você age, com que você se comporta, ou por imposição, que também funciona, mas não é o que eu acho ideal. Você pode achar um meio termo, um caminho, porque assim, não adianta só você ser inspiração para as pessoas e de repente você tem um talento, alguma joia a ser lapidada no seu time ou alguma pessoa que já é um grande talento e ele tem uma personalidade muito forte. Se você também não for, se você for aquele in-game leader muito bonzinho, você vai ser atropelado. Então, às vezes uma mistura de admiração e também de imposição, de você ser uma pessoa forte, de você ser uma pessoa, não vou utilizar, não é uma pessoa dura, mas é uma pessoa com convicção. Isso faz muita diferença. Então, para você conseguir desempenhar esse papel, a primeira coisa que eu falo é: tenha a tranquilidade. Tenha tranquilidade, isso eu aprendi ao longo da minha vida. A pessoa que está ali responsável por ser né, às vezes eu estou começando o vídeo já falando, mas o que é o in-game leader? Dentro de todos os jogos, você tem, não é nada mais nada menos do que o capitão, que ele pode ser um capitão ali, em que ele chama as táticas, e ele é a pessoa que ele representa a figura do time. Muitos times utilizam o in-game leader, ou também a função do in-game leader é ver os momentos que algum jogador tem uma boa oportunidade, ou tem uma boa mensagem para passar, ou descobrir um caminho que pode ser utilizado durante aquela partida, ele absorver isso rapidamente e transformar num ponto positivo, num ponto de vantagem para a equipe dele. O in-game leader, ele é essa pessoa, porque você tem a figura do coach em muitos jogos, mas na grande maioria dos jogos o coach ele não pode estar presente ali o tempo todo, quando está acontecendo a ação. Então você precisa ter uma pessoa que esteja realmente jogando, uma pessoa que esteja ali dentro do servidor jogando e também sendo a pessoa responsável por passar as táticas, por passar a chamada, falar agora recua, agora avança, esse é o momento de fazer isso, esse não é o momento de fazer isso. E para você ser essa pessoa e ser vista como essa pessoa, o primeiro passo, o passo mais importante para quem não tem aí, tem ansiedade de chegar logo no caminho, o passo mais importante é você ser uma pessoa calma. E eu estou falando isso com calma porque quando você é o in-game leader, qualquer jogador do seu time, em qualquer momento, seja o momento mais fácil da partida ou o momento mais difícil do campeonato, o jogador, o in-game leader, ele não pode passar o nervosismo para nenhum dos jogadores. Ele não pode passar que ele não tem total convicção e total certeza daquilo que ele está falando, e daquilo que ele está pedindo e daquilo que ele está fazendo. Esse é o primeiro passo. Você pode ser um in-game leader super nervoso, que você estressa seu time, que você vai lá, que você fala, que você grita, que você esperneia, que você reclama, ou você pode ser um in-game leader, que é o in-game leader que eu gosto que eu admiro e que eu acho que seja o exemplo, que é aquele cara que ele passa a calma e a tranquilidade, que às vezes todo mundo está desesperado e aí eles vão olhar para você
e vão ver em você uma pessoa que está centrada, uma pessoa que está ali tranquila, que sabe o que está acontecendo e que tem dentro de você a forma de como reverter aquilo. E você tem que ter, senão não é para você ser o in-game leader. Você tem que ter dentro de você a confiança e você tem que ter o estudo, você tem que ter a dedicação para, independente do momento que for do jogo, as pessoas vão olhar, os seus companheiros de time vão olhar para você e vai olhar com aquela cara de dúvida do tipo, e agora, o que a gente faz? E se por algum milésimo de segundo você passar para eles que você não faz ideia do que está acontecendo, ou que você não faz ideia de como reverter aquilo, aí você vai ter um problema. Muitas vezes você tem times que acabam não dividindo essa função, mas você tem times que tem jogadores que têm personalidade de chamar o jogo, de falar, não, deixa que eu resolvo, ele acaba contornando a situação, mas o papel principal mesmo do capitão de qualquer time é ele passar tranquilo, suave. Ninguém pode ver ele desesperado, ninguém pode ver ele emocionado no sentido de que não sei o que está acontecendo. Isso tanto no jogo quanto na vida real. Eu vou usar o paralelo, que é justamente isso. Por exemplo, há pouco tempo eu estava responsável pela arena de games da Comic Con Experience, que é a maior Comic Con do planeta. A arena de games foi a primeira arena de games própria do evento. Então eu estava como in-game leader da arena e tinha uma equipe gigantesca que estava me ajudando a fazer aquilo, uma equipe, um time que estava trabalhando para a gente chegar num objetivo. E todas as vezes que as pessoas vinham e falavam, a gente tem um problema, a gente tem uma situação, a gente tem uma adversidade, você tem que ter a resposta na ponta da língua, você tem que ter a tranquilidade de passar e falar, calma, tudo vai dar certo. Eu sei qual é o problema, agora que você está me contando, talvez eu não sabia, mas agora eu sei qual é o problema. Se comunica, fala comigo e a gente vai dar um jeito junto. Então, isso você pode trazer, isso é o que o jogo trouxe para a minha vida, que é essa questão. Você tem que não impor, não deixar com medo os jogadores do seu time, ele tem que ter a liberdade de falar, seja o que for, do tipo, cara, hoje eu tô muito ruim, eu não tô conseguindo fazer determinada função. E aí ele ter a confiança de que se ele falar isso pro in-game leader, ele vai abraçar o cara e falar assim, então, vamos fazer o seguinte, troca com fulano, troca comigo, eu faço a sua. E abraçar essa pessoa e ajudar ela e colocar ela de novo centrada e com a motivação e tendo a certeza de que ela faz parte do grupo. É muito importante que o capitão, que o in-game leader, eu vou falar essa palavra várias vezes durante esse vídeo, porque não tem como não falar, mas é muito importante que essa pessoa desempenhe essa função e abrace principalmente os novatos, porque hoje a gente vê muitos times que já são formados por 3, 4, 2 pessoas há muito tempo, e aí de repente entra uma pessoa nova, entra 2 pessoas novas, e essa pessoa ela entra como novata, ela entra tendo que se provar, ela entra tendo que mostrar muito mais serviço, parece que ela tem que jogar o dobro, parece que ela é cobrada o dobro, não só pelos jogadores do time, mas pela comunidade, dependendo do jogo e do time que isso acontece, e o papel principal do capitão é pegar essa pessoa, abraçar essa pessoa e falar, agora você faz parte do time. Confia na gente, a gente confia em você e a gente vai fazer isso junto. Seja qual for a sua dificuldade. Esse é o grande segredo, essa é a grande questão. É você não julgar como um in-game leader, você como o líder de qualquer coisa, você não julgar aquela pessoa e deixá-la mais para baixo. Você tem que motivar aquela pessoa, você tem que tirar o melhor de cada um. É uma função muito difícil, porque às vezes, muitas vezes, você tem que estar cuidando do seu jogo, mas você é responsável por mais 4 pessoas, dependendo do jogo, por mais 5 pessoas. Eu não sei qual jogo você joga, como você chegou através desse vídeo, mas tem jogos que tem 3, 4, 5, 6, 10 pessoas jogando ao mesmo tempo. Se você gosta de jogar MMO, tem no WoW, por exemplo, tem raids que são de 25 pessoas e tem uma pessoa desempenhando aquele papel. E o papel dela é justamente isso, abraçar as pessoas, passar tranquilidade, passar calma, passar motivação, mostrar
que você é um exemplo para ela e que você tem a resposta de qualquer dúvida, pode ser que você não tenha na hora. Você não precisa mentir também, não é que você é obrigado a saber de tudo, mas você é obrigado a falar, cara, vamos lá, qual é a sua dúvida? O que está acontecendo? Porque a gente vai buscar essa solução junto, ou eu vou buscar essa solução e vou trazê-la até você. É esse o seu papel, é esse a sua função para você desempenhar muito bem o papel de in-game leader. Acaba ficando um vídeo um pouco prolixo, mas é essa a questão. Você tem que olhar a tela do lado, por isso que muitas vezes você tem que sentar no meio. O jogador, o capitão, ele joga no meio e tem mais 2 telas de um lado, 2 telas do outro. Você tem que olhar para a tela do seu amigo, você tem que sentir quem está numa boa fase, quem está numa fase pior, quais que são os momentos ali do adversário. Você tem que estudar mais que os outros, você tem que se dedicar mais que os outros. Eu falo, aquele lance do primeiro a chegar, o último a sair, normalmente o in-game leader faz esse papel. Ele tem que motivar, não existe essa. Como que é inadmissível o capitão não ser o cara que deu o exemplo? Você vai fazer isso através do quê? Do medo? Ou porque você é melhor? Ou porque você é um medalhão da casa? Ou porque você tem mais fama ou fanbase? Ou porque você sabe que você não vai ser retirado daquele time? Isso é errado. Isso não é certo. Você tem que ser a pessoa que todos os jogadores admirem, que todos os jogadores olhem, que você é a pessoa que mais se dedica e é por isso que você está nessa função. É por isso que você é respeitado. E é por isso que quando chegar na hora do jogo, eles vão olhar para você, vão olhar a sua tranquilidade e eles vão desempenhar muito bem. Então você tem que estudar o jogo, você tem que estudar os adversários, você tem que trazer coisas novas, você tem que muitas vezes se superar em relação a em um momento que talvez você não tenha a resposta para o que vai acontecer, você tem a humildade de pedir um pause ou chegar para a galera e falar, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Mas sem desespero, sem medo, sem aflição ou agonia de que as pessoas vão te julgar, e sim com a posição de que você pausou ou você está perguntando para a sua equipe qual é a melhor solução daquilo. E isso vai deixar você mais forte e a sua equipe mais forte, porque eles vão ver que você, além de ser exemplo, além de você ser dedicado, você escuta eles, que você pede qual que é a opinião de cada um, e você respeita a opinião de cada um. Você pode absorver isso. Você não é um deus, você não é o dono do jogo, você não é a única pessoa que sabe tudo ali e que dá todas as calls, que chama todas as táticas. Você pode utilizar seu time, você tem que utilizar cada ferramenta, cada jogador, cada habilidade específica. Você tem que conhecer às vezes melhor o seu jogador do que ele mesmo se conhece. Você tem que saber olhar para a cara do jogador antes da partida, durante a partida, e saber se ele está bem, ou se ele está mal, ou se ele está passando por alguma dificuldade. Chamar ele, se ele desempenhou mal um campeonato, chamar ele para conversar, ser o amigo dele, trazer, mais uma vez, abraçar essa pessoa, principalmente os novatos, porque senão você não vai conseguir. Você pode ser reconhecido por isso, você pode ser um ótimo capitão, você pode ganhar vários títulos, mas, ao meu ver, você não vai estar sendo a pessoa que é isso aqui, ó. Você não vai estar sendo um bom in-game leader, mesmo que você seja campeão, mesmo que você seja uma pessoa que seja vista como um cara referência, como capitão, como in-game leader, como você queira chamar. Se você não estiver tendo esse tipo de atitude, que é a atitude que um verdadeiro capitão tem que ter, essa é a chave do negócio, porque aí você vai ganhar não só a admiração, você vai ganhar não só a confiança, você vai mudar a vida dos seus companheiros de time, tanto dentro e fora do jogo, você vai ser a pessoa que vai ser vista por isso, e você vai ter uma motivação extra, que é isso, como que você vai se renovar, como que você vai se superar e como você vai fazer com que seu time faça tudo isso a cada campeonato, a cada desafio. Então,
essas são as grandes chaves, essas é o combustível para você que já já desempenha essa função, você conseguir desempenhar melhor, ou se você quer, se você deseja. Eu não comecei como capitão, mas eu sempre na minha vida eu puxei a responsabilidade, eu gostava de puxar a responsabilidade para mim. Eu tive uma grande escola, eu aprendi com grandes pessoas, com grandes líderes que formavam um time e que eram um exemplo para todo mundo. Eu via em momentos que eu estava com pessoas que faziam a liderança através do medo ou através da imposição, não é legal, isso não dura, isso não funciona, isso não é saudável e tem um tempo de validade muito curto. O custo-benefício disso não vale, você não vai ser visto como uma pessoa bacana, você não vai ser visto como uma pessoa que as outras pessoas que fazem parte desse time querem estar junto, querem estar presente. Quando você se transforma nesse líder que as pessoas se inspiram, que as pessoas admiram, que as pessoas seguem e que as pessoas querem estar ao seu lado, porque você é uma pessoa que faz tudo isso que eu falei, que coloca todos esses pontos em prática e faça de verdade, entenda de verdade. Não faça só, se você tem um companheiro de time que está passando por um problema, entenda o problema dele, não porque é a sua obrigação, mas porque tem que vir de dentro de você. Tem que ser, esse é o grande papel. É você juntar aquilo, transformar numa família, blindar de todos os problemas e mostrar que juntos vocês são muito mais fortes do que qualquer outra coisa. Se você estiver conseguindo passar essa mensagem para a sua equipe, se você tiver conseguindo desempenhar essa função e ser visto como uma pessoa que tem essas características, não tem como dar errado, não tem como você não evoluir, não tem como você não evoluir a vida dos outros jogadores, você tornar aquilo muito mais fácil, aquilo muito mais prazeroso. A jornada é longa. Para você ser jogador profissional, se manter no topo, ganhar as partidas, se manter no competitivo, atingir seus objetivos, é uma jornada longa. Você pode fazer isso de duas formas, ou através da dor, ou através do amor. E através do amor vai ser muito mais prazeroso. Você vai não só ter superado aquela questão, mas você vai ter passado, você vai ter crescido, você vai ter dividido momentos com pessoas, você vai ter ganho maturidade e você vai ter transformado não só a sua vida, mas a vida dos seus companheiros, que é o que eu acho mais importante. O que me inspira, o que me orgulha muito é ver as pessoas novatas que a gente apostou, as pessoas que a gente revelou, as pessoas que não faziam parte da nossa panela, quando entravam na panela, elas serem abraçadas, elas serem ouvidas, elas serem acolhidas, elas serem as pessoas que tenham mais carinho. A gente tinha que ter mais carinho com essa pessoa e não julgar, não crucificar, não apontar, não culpar, não fazer esse tipo de coisa, nada negativo. É do tipo, cara, você entrou agora, você é o novato, ou você é a pessoa que já está aqui há algum tempo e você tem uma dificuldade, de repente você começou a desempenhar não tão bem quanto você desempenhava. Se o seu jogador não tiver a confiança de que ele pode te contar tudo, como é que você vai ser um bom game leader? Como é que você vai ser um bom capitão? Se o seu jogador sentir medo de falar ou de errar ou de acontecer ou de fazer alguma coisa que ele vai ser julgado, olha a pressão que você está jogando para cima desse jogador, que muitas vezes é um novato, é alguém que já está passando por alguma dificuldade, e às vezes você vai ser a pessoa que vai estar passando por essa dificuldade. E se você for o exemplo, se você fez isso pelas outras pessoas, elas também vão fazer e elas também vão entender o seu lado e elas vão ajudar você a continuar desempenhando seu papel. Teve muitos anos que eu consegui desempenhar essa função muito bem, teve alguns anos que eu não consegui desempenhar essa função muito bem por uma série de outros fatores, mas hoje eu tenho a maturidade e a experiência de utilizar o que eu aprendi dentro de jogo e o que eu tenho aprendido recentemente, até no próprio evento que eu falei, tinham outras pessoas, não era? Eu podia ser o responsável pela minha parte, que era um espaço
relativamente para o evento, era um espaço pequenininho. Em um evento de mais de 100 mil metros quadrados, o espaço que eu cuidava tinha 2 mil metros quadrados. Tinham líderes de outras áreas, tinha um líder que cuidava de todo o evento como um todo. E essas pessoas me ensinaram muita coisa em pouco tempo, que é isso, você vai fazer e você vai conseguir, querendo ou não, você pode fazer isso, sorriso no rosto, feliz e motivando a sua equipe e mostrando que você está seguro, porque todos eles viam que eu tinha tudo dentro de mim para realizar aquilo. E que eu não podia passar insegurança, porque o medo, o receio às vezes da pessoa que está nessa função é de que ele não seja capaz de realizar. Só que você é capaz, você já está fazendo isso. A única coisa que você precisa ter é confiança. Então, é fazer isso através do amor, é fazer isso através da calma, através da compreensão, através da motivação do seu time, através de você, mais uma vez, transformar pessoas que não se conheciam em uma família que vai ser capaz de superar tudo. Se você conseguir desempenhar essa função e ser esse cara, você se tornou um bom game leader. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, essa é a minha experiência. Essas são, para mim, não existe outra forma de você conseguir isso. Não existe outro segredo. Não existe outra maneira de você se tornar um bom capitão, um bom game leader, se não for através desse jeito. Se você tiver uma outra forma ou se você acha que tem uma outra forma, deixa nos comentários ou então tenta dessa forma e o tempo, a vida vai te mostrar que existia e existe um caminho diferente que é muito mais agradável, é muito mais prazeroso, que vai te dar que vai ser muito mais gratificante quando você tiver um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de maturidade, você vai começar a lembrar e pensar, eu poderia ter feito do jeito que através do amor e não através da dor. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso. Grande abraço e até a próxima. Tamo junto.